Eu chamo Maria Mazarello Rodrigues, mas o Maza, todo mundo me conhece por Maza. E de tanto o pessoal falar Maza, que quando eu fui registrar a editora, eu botei Maza, Mazza, que é metade de Mazarello. E eu tenho 78 anos e mineira da Zóia da Mata, e comecei a trabalhar na área de editorial, de edição, eu tinha 20 anos. E a Más Edições só foi nascer 38 anos depois. Eu já tinha 38, mas desde os 18, na verdade, eu já comecei a trabalhar com edição, pequenas editoras, pequenininha, uma primeira livraria, editora Professor, depois a editora Vega, e antes disso a Grafiquinha, e depois, então, depois de 20 anos trabalhando na área, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de mestrado na França, e foi lá que nasceu a Más Edições. A leitura entrou na minha vida num minuto, eu acho que antes de eu começar a ler. Eu comecei a ler com 4 anos, mas antes disso, a minha mãe nós éramos 9 irmãos, e meu pai morreu muito cedo, ficou doente, e minha mãe teve que trabalhar, e o que ela podia fazer foi lavava roupa para fora. Então, aquela meninada, ela não queria a gente ia à escola, no grupo escolar, mas ela não queria, depois da escola, a gente na rua. Então, ela trazia da casa das freguesas dela os livros que os meninos já tinham lido, já não queriam mais ler. Então, ela ganhava os livros e ela, primeiro, ela lia para nos que já estavam escolarizados, ela botava para ler. E para os pequenininhos, enquanto ela passava roupa, enquanto ela estava ali preparando a noite, ela lia para a gente. E a partir do minuto que eu comecei a ler, foi com 4 anos, eu já comecei com o livro na mão. Então, foi dessa maneira que o livro entrou na minha vida e nunca mais saiu até hoje. Essa é a minha história com o livro. Então, eu li dos 4 anos, agora até quase os 80, é uma vida de leitura, é uma vida com livros. Mesmo antes de eu entrar na área da edição, ainda na escola, ainda sempre, sempre, sempre com o livro na mão. A leitura desse jeito que o livro entrou na minha vida. Eu comecei, na verdade, esse negócio de livro, numa gráfica, que eu entrei numa gráfica, não tinha a menor ideia, não podia nem imaginar, esse negócio de edição, não podia nem imaginar. Entrei numa gráfica e a gráfica imprimia livros. Então, eu entrei e comecei a aprender, ver aquele processo todo, de fabricação do livro, de produção do livro. Então, na verdade, eu comecei dentro da gráfica, na verdade, eu comecei com 18 anos fascinando. Depois eu fui vendo o que estava acontecendo e fui aprendendo. E, num tempo ainda, lá pelos idos de lá, 68, não, 58, os anos 60. Aí eu comecei a aprender a ver como é que intercalava, como é que a questão da impressão e a impressão offset. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. E depois eu fazia um curso de contabilidade, formei na contabilidade. Quando terminei,
uma das pessoas lá do lugar que eu trabalhava falou assim, não, você deve fazer um... Abriu aqui na Universidade de Minas Gerais curso de jornalismo. Então, já teve um primeiro ano, vai ter um segundo ano. Você faça esse curso de jornalismo, você gosta muito de leitura, gosta de livro, gosta... Eu falei, não, mas eu não tenho condição de fazer vestibular. Não, mas faça assim mesmo e tenta. Eu fiz, sou da segunda turma de jornalismo, ainda era UFMG. Não, e era na rua Carangola, na Fafiche, que tinha o curso. Fiz o curso e lá tinha um professor que dava artes gráficas, e Charles Corfield, ele era escocês, e ele ficou muito... De um modo geral, a turma era grande, 40 e tantos alunos, e o pessoal não estava muito ligado naquele negócio, naquela matéria, não. Mas eu estava, porque eu já estava dentro de uma gráfica e estava interessada naquela matéria. E ele, quando sentiu o meu interesse, ele também me orientava muito. Eu aprendi muito ali naquele curso de jornalismo, especialmente a questão do livro, da edição, da fabricação, da impressão. Eu acabei aprendendo até a imprimir. Então, todo o processo de produção do livro, desde receber um original até a feitura do livro pronto, eu aprendi. Eu passei um curso de contabilidade e eu sou uma mulher, uma moça negra e que tinha problema. O Brasil, essa questão do racismo hoje, mas a gente já vem trabalhando isso, já vem sofrendo isso lá de trás há muito tempo. E eu estava no meio do caminho dessa questão do racismo. Então, eu não conseguia, era uma ótima datilógrafa, não conseguia trabalhar naquilo que eu estava capacitada para trabalhar. Então, um dos colegas de curso lá da contabilidade, era cunhado de um professor e que era, na época, era secretário de educação, qualquer coisa assim, de Minas Gerais, e Minas tinha feito um convênio com os americanos. Na verdade, o Brasil fez um convênio com os americanos, o princípio do ponto 4, da Aliança para o Progresso, e fizeram um convênio no estado de Minas Gerais. O professor, doutor Abigar Renault, era secretário da Educação do Estado. Então, eles assinaram um convênio com os americanos chamado PABAI, Programa de Assistência Brasileira Americana ao Ensino Elementar. E fazia parte do convênio que o Instituto de Educação de Minas Gerais estava caindo aos pedaços. Está hoje outra vez, mas naquela época estava caindo aos pedaços. Então, fazia parte do convênio que os americanos iriam arrumar o Instituto, recuperar o Instituto de Educação fisicamente, mas, ao mesmo tempo, montar um curso para formação de professores e publicação de material didático. Já influência dos americanos na questão educacional tal, aqui do Brasil. Então, eles montaram uma gráfica. E essa gráfica que eles montaram, uma gráfica, na época, era uma gráfica de primeiro mundo, porque o processo de offset aqui ainda estava de impressão. Offset era muito tipografia, muito... Então, eles trouxeram novas tecnologias. Novas. Muito bem. Esse colega de escola, de formação do curso de contabilidade que eu fazia, me arrumou, quando viu a minha dificuldade, conversou com o cunhado dele, que era um dos diretores, e me arrumaram na gráfica. Eu entrei lá como datilógrafa. Eu fui indicada como datilógrafa, porque eu era uma excelente datilógrafa. Excelente. Ainda sou até hoje, sem falsa modéstia. Trabalho com uma Hamilton,
ainda que fica aqui no meu escritório. Muito bem. Eu fui para trabalhar na gráfica como datilógrafa. Fui fazer o teste. Quando eu fui fazer o teste, a máquina que tinha lá para fazer o teste era uma máquina elétrica, uma IBM elétrica executiva. Nunca tinha pegado naquela máquina, nem sabia que existia uma máquina daquela. Moral da história. Fui fazer o teste, precisava de trabalhar, precisava do emprego e não passei, porque já era processos de impressão, chapas, tudo avançado para a época. Muito bem. Terminou o teste, eu saí da sala do teste e desandei a chorar. Chorava. A pessoa que me aplicou o teste saiu e falou: por que você chora tanto? Você só não conseguiu trabalhar com a marca, não tem problema não. Aí eu expliquei para ele a minha situação. Era uma moça que ajudava a sustentar minha família, que era importante a minha contribuição para casa, e que eu estava muito tempo desempregada, e que era dramático para mim. Ele falou comigo: meu Deus, mas deixa eu ver o que eu posso ajudar. Ele saiu dali trabalhando na composição. Foi lá, conversou com o chefe da gráfica, conversou, parlamentou, voltou e falou comigo assim: olha, você não passou, mas tem uma chance aqui, mas pelo nível que você está, pode ser que você não aceite. O que é? Faxinar. A gráfica vai contratar uma faxineira. Eu falei: pois então, eu aceito o emprego de faxineira. Assina a carteira. Não, nosso salário é mínimo. Eu falei: nossa senhora, que até então, todo o meu trabalho, eu nem ganhava salário mínimo. Ganhar salário mínimo, para mim, era uma coisa fantástica. Muito bem. E ali eu entrei como faxineira, mas o processo era tão... E o rapaz falou comigo assim: vamos fazer o seguinte, se você não importar, nas horas de almoço, na folga, eu vou te ensinar a trabalhar nessa máquina de composição. E você vai vendo como é que é o processo e tal. E fora, os americanos montaram dentro do Instituto de Educação, reconstituíram, arrumaram o Instituto todo, e tinham as secretárias, que as meninas que falavam inglês, as meninas e tinham as professoras, o pessoal que preparava material didático, já preparar material didático, começando do infantil, e material para professores. Vinha bolsistas do Brasil todo para o Instituto de Educação. Elas vinham para a formação no PABAI. E vinham técnicas americanas que formavam esse pessoal e eles também davam bolsa para elas também, muitas delas fizeram curso nos Estados Unidos. Muito bem. Uma das secretárias, que traziam o trabalho que era executado, que era preparado, material de preparação, que levava para a gráfica, eu fiquei amiga dela, chamava Ana Lúcia Campanha Batista. E foi a Ana Lúcia que me estimulou muito a fazer o curso, falando: não, você não pode parar, não. Formou em contabilidade, você tem que continuar. Muito bem. Entrei para a faculdade. Formei no curso de jornalismo e Ana Lúcia... Aí o convênio, nesse tempo, o convênio sofreu uma alteração. E as professoras, então, que faziam aquele material didático, elas tinham o direito de, depois que o papai utilizou, experimentou, testou, devolviam para elas o material. Ana Lúcia diz assim: ô Masa, eu vou montar a editora, já conversei aqui com os professores, Terezinha Casa Santa, Nazira Férez de Sábia, eram as bambambãs lá. E eu vou montar uma editora. E eu falei: mas não tem a menor ideia do que é uma editora, como é que faz uma editora. Não, nós vamos preparar esses livros que elas já fizeram, que já foram testados, vamos criar a editora, professor.
Falei, você está doida? Ela falou, não. Aí a Ana Lúcia, eu falei assim, Ana Lúcia, onde é que nós somos? Não tem dinheiro, não tem nada, onde é que nós somos? Não, nós vamos fazer o seguinte, vou preparar o galinheiro lá de casa e nós vamos começar ali. Nós vamos tal, vou arrumar direitinho tudo. Enfim, a editora do professor começou no galinheiro da Rua Batista Figueiredo, lá de Ana Lúcia. Passou um tempinho, a coisa caminhou e tal, nós viemos para a cidade e montamos na rua do piso 87, loja 7, a livraria a editora do professor. E junto com com a editora do professor, ela montamos a livraria do estudante. Esta livraria do estudante foi um ponto, era o point. Então a juventude toda, aquela juventude, aquelas cabeças boas, eram poetas, músicos, era tudo reunia ali e montamos uma livraria mesmo, a coisa pegava, e era um ponto. Todo sábado já tinha uma caipirinha com torresmo, todo sábado tinha lá, era um ponto de reunião. Foi lá, inclusive, que o Chico Buarque, novinho, novinho, lançou a primeira vez o Pedro Pedreiro. Eu lembro direitinho. Aquele outro cara do violão também, que quebrou o violão, também tocou lá. Enfim, a Livraria do Estudante fez sucesso. E nessas alturas também, a questão política ia rolando, questão de esquerda, de comunismo, de comunista, essa coisa toda. Moral da história. Veio 64 e a turma das faculdades, a faculdade toda reunia ali. E discussões e tal, enfim, moral da história. Veio o golpe, veio 64, e a Livraria do Estudante, os militares, foram uma das primeiras coisas que aconteceram aqui, foi fechar a Livraria do Estudante, e muitos dos frequentadores foram presos também, que era estudante, pessoal atuante, era POLOP, era AP, era a turma de esquerda, a formação de esquerda. Muito bem. Fecharam a livraria e fecharam a editora. Nessas alturas, eu sou meio brigadeira, já tinha brigado um pouco com o pessoal e aberto uma outra editorazinha pequena que eu apelidei de Grafiquinha. Por que Grafiquinha? Porque eu trabalhava com os americanos, que era a graficona. E aí, de noite, às vezes, por vezes, eu queria fazer, eu tinha outras coisas para fazer que eu queria fazer, então eu imprimi, já sabia imprimir, arrumei uma maquininha offset e montei a grafiquinha na floresta. Nessa grafiquinha, eu imprimi um livro que o Luiz Vilela ganhou o primeiro prêmio de o prêmio nacional, chamado Tremor de Terra. Ele nunca cita isso. Foi lá na grafiquinha que nós fizemos o livro dele. Ele entrou no concurso, o livro ainda estava saindo tinta ainda. Muito bem. Na grafiquinha, eu imprimi alguns trabalhos que eram dos professores remanescentes do PABAI. Eu publiquei, por exemplo, uma cartilha chamada Circo do Carequinha. Circo do Carequinha fez tanto sucesso, professor Maria Serafina de Freitas, que naquele tempo, olha, já 68, eu cheguei a vender, aí tinha um programa do Instituto Nacional do Livro, uma coisa assim, cheguei a vender 500 mil cartilhas. A professora Maria Serafina de Freitas era de uma cidade aqui, chamada Piuí. Maior sucesso, o Circo Carequinha. Muito bem. Aí a turma que tinha sido presa em 64, e muito professor da Universidade Federal ficou presa no DOPS, quando chegou 68, esse pessoal já tinha saído da prisão, da prisão do DOPS, dos porões de ditadura, e procurou a Ana Lúcia e me procurou, porque eles acharam a editora estava fechada dela, a minha estava capengando.
e propuseram abrir uma editora, uma outra editora, chamada Editora Vega, que era muito formada pelos aqueles intelectuais da Universidade Federal de Minas Gerais, que tinha uma proposta de educacional, uma proposta... E essa turma toda, toda a orientação, toda a cabeça, toda... Era mais ou menos a tendência, era mais eu diria que é de esquerda, que não era, tanto que era um pessoal, abrimos a Vega em 68 e a Vega foi fechada em 78. Durante todo esse tempo, ela ficou sob o olhar, debaixo do olhar dos militares, porque eles não deram descanso, não deram folga, não. Mas a editora Vega fez um excelente trabalho, publicou muita gente, publicou desde Thomas Merton, intelectuais aí para esse Brasil afora, Pedro Casaldáliga, mas muita gente, porque nós tínhamos lá, inclusive, uma pessoa que foi meu mestre, Edgar de Godoy da Mata Machado, um cara incrível, uma cabeça incrível, depois foi deputado, ele foi trabalhou com o secretário do Magalhães Pinto, um cara extraordinário. E pela editora Vega passaram muita gente muito intelectual, muito Murilo Rubião, mas a Vega foram 10 anos de muito trabalho, muito interessante o trabalho da Vega. E eu cuidava da produção, que eu entendia da feitura de livros, nunca fui muito da comercialização, não, mas de produção. Então, é o seguinte, eu comecei em 78, em 68, trabalhei então, na editora Professor, Grafiquinha, editora Vega, quando chegou 78, com a abertura, o gás de abertura política, o pessoal da Vega achou, e estava começando aqui a criação do PT. E aí aqueles jovens na época, Pimentel, Patrus Ananias, esse pessoal estava, foram os criadores, estava ali o PT. Nós, então, passamos a Vega para esse pessoal do PT. Fechou a Vega, e eles continuaram na Vega, mas com essa turma nova. E cada um tomou seu rumo. Eu tinha perdido minha mãe no mês de junho, e eu tinha vontade, eu fiquei meio perdida, eu tinha vontade de fazer um curso. Eu sentia que eu sabia muito de parte prática da produção de livro, de fazer livro, mas me faltava, eu sentia que faltava algo, mas mais um conhecimento mais científico da produção, essa coisa assim. Então, eu tinha uma amiga, Etelvina Lima, que foi uma das fundadoras da biblioteca da UFMG, que tinha uma amiga no Rio, que era presidente do Instituto Nacional do Livro, Maria Alice Barroso. E elas me arranjaram uma bolsa para fazer um mestrado de editoração na França. Eu, na verdade, que estava querendo um curso moderno, uma coisa de 3 meses, etc., acabei ganhando uma bolsa para fazer 2 anos. Aonde? Em Paris. Essa era uma coisa que nem me passava pela cabeça. Eu não podia... Foi uma coisa assim... Essa coisa foi marcante na minha vida. Por quê? Eu trabalhei de 18 anos, depois 28, depois 38 anos, eu fui fazer esse mestrado, 20 anos. Nesse meio tempo, eu publiquei muita coisa, produzi muita coisa para produção, desde literatura infantil, desde material para professora, literatura,
A gente publicou um livro do, do dominicano, Carlos Messer, que foi publicado na Itália, Deus onde estás, donde sei. Então, eu fiz muita coisa. Esse tempo todo trabalhando, produzindo muito bem. Aí eu chego para fazer o curso de mestrado na Universidade de Paris 13. Muito bem. O mestrado era tudo que podia acontecer na minha vida. Por quê? Eu tinha o conhecimento prático, mas não tinha a teoria. Tá? E eu fui com um amigo, que também consegui uma bolsa para ele, Paulo Bernardo, amigo até hoje, que tinha sido meu aluno e foi que tinha sido trabalhado comigo, tá, na editora Vega, e ele era da publicidade, era ilustrador, era muito bem. Como ele, um apoiava no outro, foi muito boa essa companhia. Nós éramos os mais velhos da nossa turma. E os professores logo sacaram que a gente entendia Então, para nós foi muito bom. A gente tinha uma atenção especial dos professores, e comigo aconteceu uma coisa, como eu disse, que foi decisiva. Esses anos todos da minha vida, na verdade, desde 4 anos, eu já trabalhava um pouquinho. Eu olhava menino, minha mãe levava para tomar conta das meninas das freguesas dela. Depois vendia ovo, vendia dos fazendeiros que traziam para a cidade. Nós morávamos, eles traziam das fazendas, eu já fazia isso. Enfim, eu trabalhei toda a minha vida. Pela primeira vez na vida, 38 anos, eu estava em Paris, estudando com uma bolsa da CAPES. Então, não era uma fortuna, mas para mim era Nossa Senhora. E tem mais, como estudante, tinha N facilidade de viajar, de acomodação, e com isso, porque eu estava muito interessada, na questão de como sobreviver com uma pequena editora, porque com o negócio começando, editor, professor, grafiquinha, editora aberta, tudo editora pequena, uma dificuldade danada, uma peleja danada, só peleja. A gente publicava e tal, só peleja. Então, eu estava interessada em como que uma pequena editora poderia sobreviver bem, sem passar tanto sufoco. Só que nesse interim, nessa caminhada, eu fui percebendo uma coisa, que eu comecei a perceber que tinha muito escritor, poeta, ilustrador negro sendo publicado na Itália, na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, porque a gente viajava muito, aquela coisa de estudante, aquela facilidade. Eu estava interessada com o olhar na área editorial, na questão editorial. E, paralelamente, estudante brasileiro reúne muito aquela turma de estudantes brasileiros. Eu acho que toda a Europa, todo lugar que tem universidade, que tem, eles estão, então, eles se juntam. E traziam notícias do Brasil. E eu fui recebendo notícias que no Brasil estava havendo um movimento grande da questão de negritude, da questão do negro, problema do racismo. Estava sendo criado um movimento chamado MNU, Movimento Negro Unificado. Eu fui tomando conhecimento daquilo, desse movimento negro, e, ao mesmo tempo, prestando atenção na questão de autores negros sendo publicados. E a ficha foi caindo, tipo assim, como que eu trabalhei 20 anos
publicando livro, mas publicando, fazendo, produzindo. Nunca editamos um autor negro. Nunca vi livro, publiquei livro infantil, nós publicamos os primeiros livros do Bartolomeu Campos Queiroz. O Bartolomeu ganhou prêmio de ouro com os primeiros livros dele, do Finilige. E que autor negro, ilustrador negro. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu sofro preconceito desde que eu era menininha, negrinha preta, cabelo duro, de sol apagado, as últimas da fila na escola, os meninos em branco, tudo. Sempre sofri preconceito. Para arrumar emprego, nossa senhora, foi aquele desespero, foi aquela coisa para eu poder trabalhar e ganhar um salário mínimo, e nunca. Aí, para falar a verdade, foi fundo, foi fundo, foi fundo. Quando terminou o curso de mestrado, eu, Paulo Bernardo, nosso trabalho foi... Nós fizemos um trabalho junto, conseguimos fazer um memoir junto, que era a sobrevivência de uma pequena editora num país de economia capitalista. Tem um trabalho publicado, trabalho editado, trabalho de mestrado. E eu falei assim, ganhamos, então, outra bolsa para fazer doutorado. Eu mais 3 anos, já tinha ficado 2. O Bernardo falou, então nós vamos ficar mais. Eu falei, nós não. Você vai ficar, mas eu vou voltar. O que você vai fazer no Brasil? Você não tem emprego, você ainda vai arrumar emprego ainda. Eu falei, vou abrir uma editora. Ele falou, você está doida? Abrir editora? Como você vai abrir uma editora? Eu falei, eu não só vou abrir uma editora, como eu vou publicar, abrir uma editora para publicar intelectuais negros. É a intelectualidade negra. Esses que não são publicados no Brasil, que aí eu fui pesquisar, né? Ver quem que tinha. Tinha o Zima Barreto, tinha um ou outro, mas olha lá, mas editora, escritor negro mesmo, produção intelectual negra, nada. Ele falou, mas como é que você falou? Ah, não sei, misericórdia divina. Deixa eu vou voltar e vou abrir uma editora. Voltei, uma mão na frente e outra atrás. Mas tinha amigos também. Teopina, Antônio Faria Lopes, e os remanescentes da editora, amigos da editora Vega. Eu, num lugar, num porão da minha casa, que era um porão de uma casa que eu tinha, essa casa que eu estou aqui até hoje, tinha feito para minha mãe, mas tinha parte de baixo que eu tinha montado a gráfica para a Vega. O pessoal que fundou o PT é uma assina do PT, porque o que eles deixaram, eles não produziram praticamente nada do que a gente deixou, politicaram, deixaram o que a gente tinha, ficou abandonado, e eu voltei e recuperei o espaço, e ali eu abri a editora Há Más Edições. Há Más Edições voltou com essa pretensão de publicar a intelectualidade negra brasileira. Só que nem a intelectualidade negra brasileira sabia quem eram as edições e nem a sabia qual que era, onde é que estava essa intelectualidade brasileira. Moral da história. Comecei com uma marca velha de offset. O que é que salvou a Más Edições nos 10 primeiros anos de existência dela? Benditos poetas. Foi a poesia, porque poeta é uma raça de gente maluca, maravilhosamente maluca. Eles queriam publicar os livros, arrumava algum dinheirinho, eu fazia, eu imprimia lá para eles, cobrava também o melhor preço possível baixo. Fiz muitos livros, foram 10 anos que a Más Edições foi sustentada praticamente pela poesia. E, ao mesmo tempo, teve o seguinte apoio.
Eu voltei, então o pessoal dos movimentos, tudo, aquela gente nova toda, tudo, me procurou, porque eu tinha gráfica, eu sabia, eu imprimia. Só que eu tive um problema, uma relação de amor e ódio com entre tapas e beijos, com os movimentos, pelo seguinte, porque eu fazia o material que o pessoal queria divulgação, mas o pessoal não queria pagar, não. Porque dizia assim, mas você fundou a editora para publicar a Coleção da Negra, tudo, como é que você vai cobrar? Eu falo assim, como é que eu vou sobreviver sem vocês me pagarem? Eu gasto papel, eu gasto tinta, eu gasto luz, eu gasto e tal. Então, foi essa relação meio de... E outra coisa, o MNU, que era o mais forte, queria que eu só publicasse, só fizesse material do MNU. Eu falei, não posso, tem que fazer todo o movimento negro. O movimento negro está batalhando, está na luta, eu tenho que fazer. Mas, moral da história, esse pessoal levou o nome da Vega, falhou o nome da Vega, com a questão da militância, né? Da más ações, questão da militância. Então, e aí eu fui tal, fortalecendo tal e tal, e consegui, mas resolvi não. Eu tinha como meta também trabalhar material infantil e procurar ilustrador negro que fizesse uma representatividade do negro, da criança negra, como eu não via até então. Por exemplo, quando eu era pequenininha, um dos primeiros livros que eu li foi o Monteiro Lobato, Reinações na Vizinha, as primeiras edições. Então, tinham as ilustrações, aquelas figuras do negro estereótipo, aquelas figuras. Então, por exemplo, eu cresci na adolescência, a última coisa que eu queria ser a negra, horrorosa, tem aqueles narizes de botota, aquelas coisas, e tudo numa posição subalterna. Princesa e príncipe, coisa, nem pensar, era tudo escravo, era tudo muito bem. Eu, então, batalhei, por quê? Uma das coisas que eu vi na Europa também, que eu vi e que me marcou muito, foi lá que eu descobri a beleza do negro. Até então, eu não via. Quando eu via aqueles africanos, aquelas coisas como assim, enormes, aquelas mulheres bonitas, aquele cabelo, o mesmo cabelo que eu, quando era adolescente, pelejava para esticar, para ferro quente, para esticar, para balançar. Eu falava, meu Deus do céu, agora eu entendo essa expressão, essa coisa dos americanos, falar black is beauty, o negro é bonito. Então, eu falei assim, eu quero mostrar para as nossas crianças que elas são bonitas, nós somos bonitos, mas elas são bonitas. E outra coisa, elas podem ser princesa, pode ser príncipe, pode ser princesa, pode ser rei, pode ser rainha, pode ser... Então, eu bati muito nessa tecla e bato até hoje. Nessa tecla, na questão do cabelo também, de não maltratar o cabelo, de não fazer com o cabelo aquilo que a gente fazia. Hoje, felizmente, a gente tem essa beleza de cabelo natural, do cabelo que é nosso, mas eu cresci, sabe, cresci achando é, 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 que cutucada, cabelo duro, cabelo ruim, cabelo de arame, de um livro desses infantil aí, até não tem muito tempo que o cabelo era CCP, para não ser uma coisa assim, negócio horroroso. E nós temos o nosso Chico Juba, uma coisa maravilhosa. Enfim, então, moral da história, mais 10 anos de batalha, mas ao mesmo tempo aquelas professoras negras que estavam na escola, que participavam de movimento, que batalhavam, me ajudaram muito a que esse material, porque, na verdade, eu estava preocupada em fazer um material, um material que trabalhasse a nossa resistência, a nossa autoestima, principalmente. Desde que tanto criança, adolescente. Então, e essas professoras batalhavam na escola, esse tipo, mas não tinha material.
Então, é o seguinte, o meu material foi introduzido a Maçãs pela Porta dos Fundos, mais 10 anos. Então, foi 20 anos com o meu material entrando, publicado, as publicações Maçãs foi pela Porta dos Fundos nas escolas públicas, porque particulares, nossa senhora. Mas, claro, vez por outra, alguma coisa de comemorar 3 de maio, escravo, alguma coisa assim e tal, e olha lá, muito bem, particular. Moral da história: 22 anos depois da criação da Más Edições, que foi em 81, 2002, o Lula, presidente da República, assina uma lei, né? Não sei se é porque, não é pelo o Lula bonzinho, não. É porque já era fruto de uma reivindicação, de uma batalha de gente batalhando para que não podia ser um ensino, a questão afro-brasileira, essa questão precisava estar na escola. Já na escola, ele assinou a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino públicos e privados. Então, a partir daí, o material da Más Edições começou a entrar nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, pela porta da frente. Então, o seguinte, e nessas alturas eu já estava publicando, passei a publicar, por exemplo, já tinha aí o contato com os intelectuais já existia. O primeiro livro, um dos primeiros livros da Conceição Evaristo, que foi o Ponciar Vicêncio, e outros dados, foram as edições que publicou, o Edmilson Almeida Pereira, Ricardo Aleixo, o CUT, aí o pessoal de São Paulo sempre, né, esse outro Brasil, mas o pessoal, eu tive muita força do pessoal que já trabalhava em São Paulo, do pessoal, questão da negritude, descobriram as Más Edições, eu tive muita força mesmo. Então, a partir daí, a Más Edições vem caminhando. Então, já tem 39 anos, o ano que vem, em 2021, eu quero chegar até lá, apesar da pandemia, apesar da situação que o país atravessa, que o ensino atravessa, que a educação atravessa, mas eu quero ver se eu faço 40 anos publicando autores negros. Eu não tenho só autores negros, não, porque eu não vim também para fazer, não pretendi, nunca pretendi fazer o racismo ao contrário, o preconceito ao contrário, não. Tem autores brancos, eu tenho autores indígenas, eu tenho autores... E eu fico muito feliz do acervo da MASA, do catálogo da MASA, trazer essa gente, mas que contribui para aquele propósito, para a proposta da MASA Edições siga em frente. E tem outra coisa também que era a minha preocupação. Eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso de ter gente que continue, que pega essa bandeira, que, na verdade, eu, quando comecei a publicar, na verdade, já teve gente muito antes, lá pelo século XIX, que batalhava também. Eu peguei alguma bandeira de alguém que são pessoas que já mais sacrifício, mais luta do que eu. E hoje já tem muita gente, já tem por esse Brasil afora, e gente nova. Isso é muito importante, cabeças boas, ideias novas, então que publica. Então a gente tem autores, como a de Jamila Ribeiro, que está por aí fazendo sucesso, Conceição Evaristo, muita gente, Sueli Carneiro, e eu, CUT, esse pessoal aí arrebentando a boca do balão, e eu fico muito feliz. Até já foquei, porque eu acho que esse momento foi decisivo, foi decisivo, essa minha
E eu acho que se eu não tivesse tido essa oportunidade, porque, na verdade, eu fui para um país de primeiro mundo. Então, o que acontece? Eu fui ver, eu tinha uma outra visão, eu tive dois pontos importantes da minha vida, muito importantes da minha vida, que abriram minha cabeça. Primeiro foi entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade num momento em que as coisas estavam pipocando, mas pipocando pelo mundo. Estava acontecendo a Primavera de Paris, Praga, essas coisas todas. Então, eu fui vendo aquelas coisas que eu sou filho de operário, eu não tinha essa questão política, isso me passava, eu nasci para trabalhar, eu nasci 4 anos, eu já estava, comecei batente, então aquele negócio, eu ficava ouvindo aqueles meninos novos, e politicando, e discutindo, e tal, e Marx, e tal, e questão da China, questão da coisa, a primavera, enfim, todas essas coisas. E a universidade era assim, efervescente, as coisas acontecendo, o próprio golpe, o pessoal, aquela meninada, eu tive muita gente que inclusive passou pela liberdade estudante, que morreu, que desapareceu com a questão do golpe de Estado. Essa coisa me marcou muito, mas foi decisiva na minha vida em termos de uma abertura da minha cabeça. Assim. Foi a universidade exercendo na minha vida um papel que eu acho que a universidade, que é o papel da universidade, que deveria exercer, e que eu acho que não está existindo mais, no Brasil especialmente. Eu estou falando do Brasil, onde eu vejo, não está. A faculdade não está, a universidade não está cumprindo o papel que ela deveria exercer. Porque eu fui muito influenciada, eu acho que fui muito bem influenciada, muito bem formada na universidade. Então, é o seguinte, esse foi um momento decisivo. O outro momento decisivo, extremamente decisivo, foi essa minha bolsa. Porque acontece o seguinte, eu saí para um outro mundo. Eu fui aprender, eu tinha uma prática de gráfica, de publicação, de editoração. Eu vi outras coisas, outro tipo de procedimento, até a própria questão de gestão, porque a massa edições, por exemplo, eu acho que ela sobrevive hoje porque tem muita coisa que eu captei, que eu consegui trazer. Então, foi decisivo na minha vida também. Foi o marco da minha vida essa ida, esse estudo fora. Então, isso foi muito importante. Agora, tem algumas outras coisas, pequenas, grandes coisas também, que são muito, são muito gratificantes na minha vida e que eu gosto de. Então, por exemplo, eu tenho uma coleçãozinha que chama Griot Mirim. E nessa coleçãozinha, pequenininha, tem meninas negras, tem Que Cor é Minha Cor, são 5 ou 6 livrinhos dessa coleção Griot Mirim. E uma desses livrinhos chama Meninas Negras. Eles são curtinhos. Quando eu voltei com esse negócio de procurar ilustrador negro, fazer criança, pergunto se eu achei. Eu não achei, porque eu não conheci, depois não tinha muito, não. Esse Brasil afora, não. Tanto que eu tenho uma experiência que eu conto, eu gosto de contar, e eu gosto de contar e espero que, em alguma dessas minhas contações, que ele também escute, eu tenho um livro chamado O Menino Coração de Tambor, que é sobre eu tenho Coração de Tambor, Tina, tal, que são, na verdade, são personagens reais
aí que fizeram sucesso, mas de jovens, de coisas que fizeram sucesso, trabalhando no trabalho, mas ao mesmo tempo, pessoas negras. Por exemplo, esse menino Cação Tambor é o Evandro Passo. Evandro Passo é um dançarino, é um menino que foi boy da editora Vega, foi boy, eu fui, ele sempre cita, né? Mas é minha patroa, foi minha patroa, boy da editora Vega, e ele hoje tem da curso de dança na Inglaterra. Então, eu acho o seguinte, eu gosto de contar essa história, de contar para que o adolescente, o jovem, se mira aqui e fala, é possível, eu posso, eu posso. Então, quando era boy, muito bem. Aí a Nilma Lino Gomes, que foi, ela trabalhou com a Dilma no governo, é uma primeira doutora negra da Universidade Federal de Minas Gerais, uma menina extraordinária. Também publicado pela Massa Edições também. E também por outros editores autênticos, foi para o mundo. Mas a Nilma, muito amiga. E tem determinadas coisas que eu quero fazer, eu vou atrás da Nilma. Nilma, eu estou querendo fazer um livro com o Evandro, contar a história do Evandro, mas eu queria um texto assim que tal, você é professor, você sabe o que está, mas deixa que eu vou preparar o texto. Quando eu vi o texto da Nilma, eu falei assim, mas eu queria uma ilustração. Eu queria uma ilustração, que livro bonito, preciso, quero que o adolescente pegue esse livro, sinta esse livro, sinta tanto texto, mas essa imagem e tal. Muito bem. Aí a editora já tinha um espaço bem melhor. O Pablo, que é meu editor aí, amigo, me ajuda aqui em todo sentido, ele falou comigo, eu falei, opa, pesquisa aí, eu preciso de um ilustrador, mas ilustrador, eu quero um ilustrador assim de peso. Ele falou, mas eu até pesquiso aqui. Por exemplo, tem um ilustrador em São Paulo, muito bom, muito bom. Mas não sei se você vai conseguir, porque é um cara premiado e tal coisa. Ele me mostrou umas coisas, uns desenhos dele. Eu falei, como é que ele chama? Tá muito. Maurício Negro. Eu falei, eu quero esse cara. Vou batalhar esse cara. Maurício Negro. Pensei assim, Maurício Negro. Aí fiz o contato por telefone, conversei, negociei, era um preço, era outro. Ele falou, manda o texto. Aí mandei o texto. Aí ele falou comigo assim, eu falei, mas não posso pagar o preço que você tá me dando. Não, o que quer que você pode? Enfim, ele falou assim, não, mas eu gostei tanto desse texto que eu vou fazer. Eu vou fazer tendo as suas condições. Tá, muito bem. O cara ilustrou o Menino Coração de Tambor. Na hora da feitura final, da produção final, eu lembrei e falei, meu Deus do céu, tem que botar uma foto. Tem um ilustrador, tem que botar uma foto que eu quero ver se eu ganho algum prêmio com esse livro tão bonito que está e tal. A Nilma escreveu e ele ilustrou. Quando chega a foto do cara, eu falei, não estou acreditando. Eu falei, Pablo, esse é o Maurício Negro? O Pablo falou, você nunca pediu para ver a coisa, você só gostou do nome da ilustração e do Maurício. Eu liguei para ele. Não, cara, eu falei assim, você é um cara, você vai me desculpar, mas você é um cara. Aí xinguei o cara todo e falei assim, não vou te pagar o que eu combinei. Ele falou assim, cara, você é ligado? E olha que eu ainda não conversei com ele, não conheci ele pessoalmente, não. Ele falou, mas por que a senhora está tão nervosa, dona Márcia? O que foi que a senhora está tão brava assim comigo? Eu falei, explico por causa de quê? Pedi a sua ilustração, pedi para ilustrar o livro, tratei, combinei, você tal, achei o livro maravilhoso. Aí chega a sua foto. Ele falou, o que tem da minha foto errado? Eu falei, cara, você chama Maurício Negro, você é branco, eu estou queria um ilustrador negro para esse livro do Evandro Passo, ilustrador negro. O cara com a voz, nossa, eu falei assim, dona Márcia, eu sou branco de pele, mas eu sou negro de alma. A senhora pode. Eu falei, se esse negro, assim,
eu resolvi acrescentar negro no meu nome. Meu sobrenome total não é esse, não. Mas ele falou de uma delicadeza, com cuidado, com carinho, que eu estou doido para encontrar com ele. E isso já tem uns 3 ou 4 anos. Depois já fez outro livro para mim, para dar um abraço nele apertado. Então, eu estou contando isso para dizer o seguinte, que não é o... Não é o... Então, eu tenho ilustradores negros e tenho ilustradores maravilhosos que são né, a neta de Anitta, tudo que ilustram maravilhosamente. Mas eu consegui, eu tenho uma plede de ilustradores negros que Rui Filho, e tem um outro exemplo também que eu quero. Você conhece, não sei se você conhece a coleção que eu tenho, que chama De Lá para Cá, que é o reconto das histórias infantis, dos contos infantis, em que todos os personagens, desde que eu era menina linda, e as meninas até hoje, por exemplo, Rapunzel. Qual a história da Rapunzel? É a princesa que está lá em cima e o príncipe fala assim, Rapunzel, Rapunzel, lance suas louras tranças. A minha Rapunzel é negrinha, tem os cabelos, o cabelo tudo, essas trancinhas afro, e lança aquelas tranças maravilhosas. E o príncipe lá embaixo, também negro, também menino, lindo de morrer. Então, é o seguinte, essa coleção é um verdadeiro sucesso. A última agora é Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. E a história se passa, o cenário é sempre brasileiro, uma região brasileira, e os personagens são todos Pequeno Polegar, a minha Cinderela casa com o Chico Rei, mas os autores, às vezes eu tenho até umas arestas, porque Cristina Agostinho e o Ronaldo Simões, eles compraram a minha ideia para o texto, compraram a minha ideia. Eles compraram a minha ideia para o texto e o ilustrador, que é o Walter Lara, comprou a minha ideia para a ilustração. Os textos são maravilhosos. Os dois são brancos. E o Walter Lara, porque eu tinha visto as ilustrações do Walter Lara e achado maravilhosas. Foi o Alencar Mairim, da Lê, falou comigo, mas procura o Walter. Eu falei, não vou aguentar pagar. Eu vi umas ilustrações que fiz para a editora ler. Não, o Walter é gente boa. Conversar com o Walter. Não conhecia, não. Branquinho, branquinho. Aí o primeiro livro que eu pedi para ele foi exatamente a Rapunzel. E fez uns 3 ou 4 estudos, falei, não dá não, não dá não. Eu gostei demais das coisas que você fez, até o cenário tá bom, mas minha personagem não. Ele falou, mas o que é? Eu falei, olha, o nariz da coisa, um nariz fininho, os olhos fininhos, tudo. Você, na verdade, você só pintarolou de coisa, mas você fez. Essa não é uma princesa negra, ela não é. E ele falou assim, você me dá outra chance? Eu falei, uai, mas se você quiser, senão eu não quero desistir, não. Pois o Walter Lara hoje, ele ilustra a coleção toda. Ele ilustra a coleção toda. Faz umas personagens, tudo. Então, eu acho isso assim, eu acho, isso me deixa muito feliz, assim, sabe? Ter o Walter lá falou comigo, nunca ilustrei um personagem negro. Ele me conta, hoje nós somos amigos demais. Mas deixa eu voltar da história de uma outra coisa marcante com relação aos meninas negras. Eu, então, fiz o livro, o texto é pequeno, e são 4 meninas lindas, Mariana, a Luana, são 4 meninas lindas. Tudo bem. Fiz o livrinho, fazendo parte da coleção. Um dia eu estou lá numa feira de livros, eu lá na minha barraca, eu fico lá conversando, os autores querem conversar comigo, vem o autor quer conversar, às vezes o leitor que viu o livro e tudo, me chega um senhor, um jovem, e fala assim, a senhora é editora, né? Estou sabendo que a senhora amassou. Pois é.
já publicou um livro chamado Meninas Negras. Eu falei, publiquei sim, Meninas Negras. Por que o senhor está, Fernanda? Ele falou assim, porque eu tenho uma coisa para contar para a senhora, eu tinha vontade de me encontrar com a senhora para contar. O que é? Ele falou, tenho uma menina, hoje ela já está com 8 anos, mas quando ela tinha 4, ela chegou lá em casa um dia e falou que não ia voltar na escola. Falei, por quê? Ah, não vou não, eu sou muito... eu não tenho... Os meninos me belisca, me chama de crioula, de negrinha, de coisa, tudo. Não vou voltar na escola. Minha filha, vai. Ele falou, como é que eu vou arrumar com essa menina? Aí ele disse que foi acho que numa outra feira, uma coisa qualquer, e viu o menino dele. Ele comprou o livro e falou assim, eu tenho um presente para você. Entregou para a menina. Diz que a hora que a menina abriu o livro, a menina ficou tão encantada, que falou, papai, eu vou voltar para a escola. Eu vou voltar para a escola. Ele virou para mim e falou assim, é a maior divulgadora dos livros da senhora. Ela não lava já tem 8. E ela faz uma propaganda danada dos livros da senhora. A senhora recuperou a autoestima da minha. O cara falou, com lágrimas nos olhos, ele chorava de um lado e eu do outro. Entende? Então, eu acho que uma coisa dessas é tão enriquecedor, aquece tão maneiro o coração da gente, o orgulho da gente. Eu vou dizer para você, complementando, o que é preciso, eu acho que são políticas públicas, e vou deixar nas outras áreas, mas a área da educação relegada, especialmente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, que a educação relegada até professor não tem valor nenhum, a escola está toda detonada, e eu falo muito especialmente de escola pública. Então, como é que você vai formar leitor? Você forma leitor botando o livro especialmente na mão de criança. Porque, na verdade, quem vai alterar o grande trabalho está com as crianças, são elas. Você forma a criança, você está formando o cidadão. Então, você põe livro na mão da criança, pode botar desde criancinha está lá, bebê, livro de pano, livro de bota, deixa os meninos manipular, deixa os meninos olhar, bota livro na mão do... Bota livro, porque o que acontece com o livro? Por que os ditadores, essas políticas ditatoriais não incentivam a leitura? Porque a leitura é luz, abre a cabeça. Então, a educação, o que transforma o país? Na verdade, esse tigre asiático, esse povo está onde é que está? Que investir pesado educação, e especialmente começa com a criança. Então, o que eu acho, formar leitor, você forma leitor incentivando o menino. E outra coisa, não é um trabalho só de escola, não. Os pais, os menininhos começam pequenininho, bota o livro na mão do menino, bota o livro na mão do menino. Os pais são importantíssimos, a escola é importantíssima, o professor é importantíssimo. Essas entidades essa preocupação é preciso. Forma leitor. Vamos formar, como é que nós vamos formar leitor? Botando o livro, fazendo o livro, botando na mão, principalmente da criança. Porque a criança, o adulto, às vezes, hoje já não está, mas a criança não. Se você começa com ela desde cedo, ela vai. Um exemplo, por exemplo, simples, eu disse que eu estou falando dessa menina, desse pai com essa menina, com 8 anos, ele falou comigo que ela é a maior incentivadora dele, tá continuando, lendo e coisas, espalhando e formando. Então, é o livro, forma leitor, você forma leitor, trabalhando no leitor,
desde pequenininha. Então, essa é a minha visão, é isso que eu acho. E eu, enquanto tiver força, não tiver, eu estou trabalhando com o livro. Acho a questão do livro da tecnologia, do coisa, a questão do computador, é importante, mas eu acho que é um instrumento, é auxiliar, é uma máquina e tudo. Mas o livro, na mão do menino, o menino vai, mexe, dá para falar, pega outra vez, folheia, sabe? Eu acho que você for um leitor, botando livro, especialmente na mão da criança. Um país mas se não investir na educação, país que não investe na educação, não tem amanhã.